com a permissão de Deus, aqui para mais uma confabulação acerca do Evangelho. Precisamos realçar que o Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma seita. O Evangelho é lei. Lei. Assim como os cidadãos cumprem as leis da sociedade, nós, como criaturas de Deus, temos necessidade de cumprir as leis divinas. E só podemos conhecer as leis divinas estudando o Evangelho. Por quê? É a única possibilidade que as criaturas têm de salvar-se dos infortúnios, das mazelas, das doenças, dos desastres, das difamações. É preciso que nós prestemos bastante atenção no que Jesus ensina. Vejam bem, Jesus é um herói que veio imolar-se, moral e fisicamente, para deixar a lei de Deus, que o enviou, ao conhecimento da humanidade. O Novo Testamento. O Testamento é o código de leis. Tem o Antigo Testamento e agora, do nascimento de Jesus para cá, o Novo Testamento. Assim como nós temos que cumprir os testamentos sociais, pagar os nossos impostos, não cometer nenhum ilícito criminal. Enfim, temos que cumprir as leis sociais para termos uma respeitabilidade como cidadãos. É importante. E nós deixamos o Evangelho como simples uma religião. Não é. O Evangelho não é uma religião. É um formulário divino de obrigações que temos de cumprir. Não vou agora enunciar quais são essas obrigações, porque já se encontram no conhecimento de todos. Mas eu quero realçar que nós, por uma questão de respeito a Jesus Cristo, vamos verificar com atenção o que ele disse para nós nos salvarmos de sofrer aqui na terra. É o Novo Testamento, esse Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 19. Como Jesus é um herói, ele já sabia que ia sofrer da forma como sofreu. Ele aqui diz, em Mateus 20, versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, tomou de parte os seus 12 discípulos e disse-lhes: Eis aqui vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem, como ele se intitulava, será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e entregá-lo-ão aos gentios para ser escarnecido e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Ele já sabia, é um herói que se apresentou à humanidade por determinação de Deus, a fim de que nos trouxesse um calendário de disposições divinas para nós não sofrermos um acidente, não sofrermos uma crueldade da mão de alguém, para que nós não possamos ser envolvidos em catástrofes, em desastres, perda da liberdade, perda da saúde. Só tem um jeito, ninguém sabe
por si só como fazer para não sofrer dessa forma. Cumprindo o Evangelho, sim, nós vamos nos isentando desses padecimentos. Porque Jesus heroicamente se apresentou, como nós acabamos de ler. Ele sabia que ia acontecer com ele, perfeitamente. E agora também, no capítulo 26, versículo 36 a 39. No Getsemane. Então foi Jesus com eles a uma granja chamada Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou acolá e faço oração. E tendo tomado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Ficou triste e angustiado. Por quê? Ele sabia que estava prestes a acontecer a catástrofe da crucificação. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza mortal. Olha que coisa triste para Jesus, que não tinha feito nenhum pecado, não devia nada para Deus, veio imolar-se dessa forma para nos trazer esse ensinamento do Evangelho. E adiantando-se a poucos passos, disse, com o rosto em terra, fazendo oração, veja como ele estava triste e nervoso: Pai meu, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não se faça nisto a minha vontade, mas sim a tua. Então, a vontade de Deus. Mas por que Deus teve que sacrificar o filho dele? Já tivemos oportunidade em outra palestra de dizer que se o Cristo viesse como filho do rei Herodes, nós não saberíamos o Evangelho. O que gravou o Evangelho na consciência da humanidade até hoje, nesses 2000 anos, foi a injustiça, o sofrimento que Jesus passou. Isso foi que carimbou com eternidade os ensinamentos do Evangelho. E Jesus se imolou, sabendo que ia acontecer isso com ele, não devia nada, veio num corpo humano para nos trazer o Evangelho. Olha que coisa extraordinária. E também ele diz no capítulo 26, versículo 29, mas digo-vos que desta hora em diante não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia em que eu o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Por quê? Ele havia antes erguido o cálice e disse: este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. A remissão dos pecados é a eliminação do débito ou a diminuição. Porque com os ensinamentos de Jesus, nós vamos quitando os nossos débitos, antes que venha a cobrança do destino cruel. É importantíssimo. Mas, por último, conforme eu acabei de ler, ele diz que virá novamente, e virá em corpo humano, porque ele diz que virá para beber novamente convosco no reino de meu Pai. Diz aqui claramente: mas digo-vos que desta hora em diante não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Para beber tem que ter um corpo. E no reino do Pai é quando aqui o planeta Terra não tiver mais criminosos, mais maledicentes, mais traidores, não tiver mais pecadores aqui, sofrendo a ignomínia dos seus atos. Ele virá aqui quando o planeta Terra for o reino de Deus. Então vamos nós, como cidadãos divinos, procurar nos inteirar do Evangelho com mais carinho, com mais atenção,
Não como se fosse uma religião qualquer. Não, o Evangelho é uma lei, meus irmãos. Assim como cidadãos cumprimos a lei social, vamos cumprir a lei de Deus, porque vamos honrar a Deus e honrar o nome de Jesus e o grande sacrifício que ele fez para nos ensinar. Porque se ele viesse, como já disse sempre, como um cidadão da alta hierarquia, dos reis, o príncipe, ninguém saberia do Evangelho. Que o sangue dele, a injustiça, a trucidação que fizeram com o Cristo, é que registrou para sempre, para toda a eternidade, o Evangelho, os preceitos da lei de Deus. Mas podíamos falar, mas é o essencial hoje. Um grande abraço.